Você já se perguntou como algumas pessoas conseguem enxergar oportunidades onde a maioria só vê problemas? Hoje, vamos revelar o segredo por trás do sucesso de Sam Zell, o maior proprietário de imóveis da América, e como ele construiu um império mesmo em tempos de crise. Se você já se sentiu preso ou frustrado, sem saber como dar o próximo passo em direção ao sucesso, este vídeo é para você. O que Sam fez de diferente? Ele não começou perguntando o que ou como, mas sim por quê. Essa é a chave que o levou a dominar o mercado imobiliário. Quer saber como aplicar esse segredo na sua vida? Fique até o final, porque isso pode mudar tudo para você. Steve Schwarzman, dono da Blackstone, está em ascensão para se tornar a maior empresa de private equity dos Estados Unidos. No entanto, seu império só será completo quando ele adquirir a Equity Office Properties, o maior fundo imobiliário do país, avaliado em mais de 30 bilhões de dólares em 2007. Composta por mais de 500 escritórios de alto padrão em todas as grandes cidades americanas, esse império foi construído por Sam Zell, um homem conhecido por assumir riscos calculados. Ele aproveitou o boom imobiliário dos Estados Unidos de forma que ninguém jamais tinha visto antes. Mas, por trás de toda essa prosperidade, uma tempestade financeira estava se formando, e Zell sabia disso, enquanto o resto do mercado ainda estava em êxtase. Esse era o momento perfeito para Zell sair de cena com um enorme lucro potencial. Muitos acreditavam que a Equity Office era grande demais para ser comprada, mas o mercado estava enganado. A ação da Equity Office estava sendo negociada a cerca de $40 por ação, mas Schwarzman achava que ela estava subvalorizada. Então, fez uma oferta de $42 por ação. Isso desencadeou um sinal claro no mercado de que o valor da empresa era maior, o que atraiu outros interessados. Zell recusou a oferta inicial, acreditando que poderia conseguir mais. Blackstone voltou com uma oferta ainda mais alta, de $47,5 por ação, o que era difícil de ignorar. Se o acordo fosse fechado, Zell e os acionistas ganhariam uma fortuna. Mas Zell, sendo um investidor experiente, questionava por que Schwarzman estaria interessado em comprar ativos imobiliários no auge de uma bolha de mercado. Schwarzman, conhecido por ser avesso ao risco, certamente tinha um plano, venderia as propriedades separadamente, e o lucro das partes seria maior do que o valor da empresa inteira. Zell sabia que, se aceitasse, Schwarzman desmantelaria o legado que ele construiu ao longo de sua vida. Determinado a não deixar isso acontecer, Zell começou a buscar um outro comprador que superasse a oferta da Blackstone. Foi então que a Vornado Hewitt, uma das maiores empresas do setor imobiliário, entrou na briga com uma oferta surpreendente de $52 por ação e a promessa de manter os imóveis intactos, em vez de dividi-los. Mas Schwarzman não desistiria tão fácil. Ele elevou a oferta para $52,25 por ação, 24% acima do preço de mercado. Esse movimento de Schwarzman mostrou sua determinação e a confiança que ele tinha de que sua empresa era superior a todas as outras. Zell agora se via diante de uma decisão difícil: quem assumisse o controle de sua empresa se tornaria o maior conglomerado imobiliário do mundo. Sam Zell construiu seu império comprando propriedades em dificuldades e empresas falidas, transformando-as em negócios lucrativos. Agora, ele estava diante de uma batalha decisiva, que não era apenas sobre dinheiro, mas também sobre o legado de sua vida. Sam Zell sabia, no fundo, que para tomar suas próprias decisões ele precisava ser financeiramente independente. Para isso, ele decidiu que precisava adquirir propriedades que gerassem renda. Após ganhar experiência como administrador de imóveis, ele sentiu que estava pronto para comprar seu próprio prédio de apartamentos. Com suas economias e um empréstimo bancário, Sam comprou um pequeno prédio por $19.500. Ele reformou o interior para atrair mais estudantes, o que permitiu dobrar o valor do aluguel. Em poucos meses, a receita que ele arrecadou foi suficiente para dar entrada em outro prédio. Logo, ele possuía 3 edifícios e tinha contratos de gestão com a Universidade de Michigan Oriental. Quando se formou na faculdade de Direito, Sam Zell já tinha $250 mil no banco e estava ganhando cerca de $150 mil por ano, o equivalente a mais de $1 milhão em dinheiro atual. Ele havia construído uma base sólida para sua família. Mesmo com esse sucesso, Sam ainda decidiu trabalhar como advogado, tratando seus negócios imobiliários como algo paralelo. Sua família, que escapou dos nazistas, tinha uma atitude muito cautelosa, e Sam herdou essa mentalidade. Ele via o emprego estável como advogado como uma apólice de seguro caso seus empreendimentos imobiliários fracassassem. Era um plano perfeito, pelo menos na teoria. No entanto,
como ele descobriria da maneira mais difícil, a realidade não funcionaria assim. Após se formar, Sanzel começou a procurar emprego em escritórios de advocacia de Chicago. Ele estava confiante de que seu currículo impressionante, cheio de negociações imobiliárias bem-sucedidas, garantiria uma vaga nos melhores escritórios da cidade. Mas depois de 44 entrevistas, ele recebeu 43 rejeições. Finalmente, durante uma entrevista, o chefe de um escritório disse que Sam tinha uma trajetória que indicava que logo sairia para o setor imobiliário, então eles nunca o contratariam. E ele estava certo. Embora Zell conseguisse um emprego graças a conexões familiares, essas circunstâncias o fizeram repensar sua carreira. Ele percebeu que não era feito para ser advogado. Em poucos dias, Sam decidiu abandonar a advocacia e dedicar-se em tempo integral ao mercado imobiliário. Mas ele sabia que não poderia correr o risco sozinho. Para ter sucesso, ele precisaria crescer, o que significava contar com o dinheiro de outros investidores. Assim, ele levantou capital com 20 investidores ricos, incluindo seu pai, para expandir seu negócio. Ele deixou de comprar pequenos prédios e adquiriu um grande edifício de 99 unidades ao lado da Universidade de Toledo. Com um investimento de $1 milhão, Sam projetou o pior cenário com um retorno de 8%, mas o melhor seria de 19%. Ele reformou o prédio, ajustou os aluguéis e o investimento deu um retorno de 20% no primeiro ano. Esse foi um dos melhores negócios que ele já havia feito, sem competição, o que resultou em lucros excepcionais. Seus investidores ficaram impressionados e logo começaram a investir mais dinheiro em projetos maiores. Aos 30 anos, Sanzel já era milionário. Mas isso era só o começo. O verdadeiro desafio estava por vir, e Sam estava prestes a descobrir como o sucesso pode atrair olhares indesejados e desafios ainda maiores. Nos anos 1980, o cenário estava repleto de grandes investidores que tomavam controle de empresas, aproveitando uma era de juros baixos e impostos corporativos reduzidos. Isso permitia às empresas captarem grandes somas de dinheiro facilmente, e os corporate raiders, ou invasores corporativos, como o Kao e Kaika, lideravam esse movimento. Eles compravam empresas, aumentavam os preços das ações, cortavam custos e faziam promessas atraentes, tudo isso criando fortunas impressionantes. Sanzel, após 2 décadas de negócios oportunistas e inteligentes, já era um investidor imobiliário de grande destaque. Ele possuía uma vasta carteira de propriedades que gerava milhões anualmente, mas isso não era suficiente para ele. Sam queria mais. Ele acreditava que, se era capaz de transformar imóveis problemáticos em lucrativos, também poderia fazer o mesmo com empresas em dificuldades financeiras. Seu pensamento era simples: se somos bons em negócios imobiliários, por que não aplicar os mesmos princípios em qualquer outro setor? Zell tinha habilidade e dinheiro, faltava apenas uma boa oportunidade. E em 1983, ele encontrou. Ele viu uma empresa de leasing chamada Itel, que possuía ativos valiosos, como aviões, vagões ferroviários e contêineres. No entanto, a gestão da empresa estava gastando recursos de forma imprudente, com festas extravagantes e bônus generosos para si mesmos. Itel havia declarado falência em 1981 e, apesar de ter saído do processo, ainda estava fragilizada. Sanzel comprou 5% da empresa e pediu um assento no conselho, mas foi ignorado. Ao invés de desistir, ele aumentou sua participação para 22% e lançou uma oferta hostil. Após um ano de batalhas e negociações, Zell assumiu o controle da Itel, tornando-se presidente e CEO. Agora no comando, Sam começou a reestruturar a empresa. Ele vendeu as divisões que não davam lucro e cortou custos, focando nos negócios mais promissores, como o aluguel de vagões ferroviários. Ele percebeu que a oferta de vagões estava diminuindo, enquanto a demanda permanecia estável. Isso significava que, em algum momento, os preços subiriam, e quem tivesse vagões poderia ganhar muito dinheiro. Sam aproveitou essa oportunidade, comprando vagões a preços baixos e aumentando drasticamente a receita da empresa. Ao invés de diversificar, como muitas grandes empresas fariam com tanto dinheiro, Zell tinha uma visão diferente. Ele sabia que, para vencer, era preciso tomar decisões ousadas e estratégicas. Zell não apenas conseguiu salvar a Itel, mas também a fez crescer de forma extraordinária. Ele continuou investindo em negócios de alto potencial, como a Anister, uma empresa de distribuição de cabos e fios, que se tornou a divisão de crescimento mais rápido da Itel, gerando bilhões em receita.
Essa história mostra a habilidade única de Sanzel de enxergar oportunidades onde outros viam problemas, e sua capacidade de transformar essas oportunidades em grandes lucros, sempre com o foco em crescimento e inovação. Mesmo após tanto sucesso, ele continuava sempre pensando no que viria a seguir, movido pela vontade de alcançar algo maior. Quando Sanzel levou sua empresa de fundos imobiliários, REIT, para o mercado, ela já era a maior carteira de imóveis comerciais do mundo, com mais de 32 milhões de metros quadrados de escritórios. O que tornava esse fundo tão atraente para investidores era a previsibilidade dos fluxos de caixa, já que a maioria dos inquilinos eram grandes empresas com contratos de aluguel de 7 anos. Isso permitiu que Zell oferecesse um dividendo de 5,7%. O fundo, chamado Equity Office Properties, rapidamente se tornou uma das ações mais desejadas, principalmente com o boom imobiliário nos Estados Unidos. Em 2006, grandes empresas de Wall Street entraram em uma disputa para comprar a Equity Office Properties, o que foi um grande reconhecimento para o trabalho de Zell. Isso consolidou sua reputação como uma das figuras mais poderosas no mundo das finanças. No entanto, até os maiores investidores cometem erros, e Zell estava prestes a enfrentar o desafio mais difícil de sua carreira. Naquele ano, o Tribune, um conglomerado de mídia com 159 anos, que controlava o Chicago Tribune, o La Times e várias redes de notícias, estava enfrentando dificuldades devido ao impacto da internet no setor de notícias. Após várias tentativas fracassadas de vender a empresa, o conselho do Tribune recorreu a Sanzel, o dançarino dos túmulos, um apelido que ele ganhou por lucrar com ativos problemáticos. Zell viu valor a longo prazo nessas marcas de mídia e acreditava que poderia revitalizá-las com sua habilidade de transformar negócios. Ele propôs a compra da empresa por meio de um processo chamado alavancagem, retirando a empresa do mercado público para reestruturá-la. Seu plano era simples: cortar custos, eliminar redundâncias e usar as economias para investir em novas oportunidades. Esse método já havia funcionado antes, mas Zell não contava com uma grande mudança no mercado, a crise de 2008. A compra do Tribune, no valor de 8,3 bilhões de dólares, terminou em falência para a empresa de mídia no final de 2008. A crise imobiliária derrubou a indústria de jornais, e muitas empresas cortaram seus orçamentos de publicidade, agravando ainda mais a situação. Zell, acostumado a vencer suas batalhas corporativas, dessa vez enfrentou uma força maior do que ele jamais havia encontrado. Mesmo com um empréstimo de resgate de 650 milhões de dólares do JP Morgan, o Tribune lutou para sobreviver. Essa experiência foi um duro lembrete de que, mesmo os investidores mais inteligentes, como Zell, podem ser surpreendidos pelo mercado. Embora ele tenha perdido 300 milhões de dólares no Tribune, Zell afirma que faria tudo de novo, pois a relação entre risco e recompensa parecia justa. Mesmo com esse revés, aos 80 anos, Sanzel se recusa a se aposentar. Ele se vê como um eterno jogador em busca de novas oportunidades. Para ele, nunca foi sobre o dinheiro, mas sobre vencer o jogo e continuar jogando. Sanzel representa a geração de investidores que prosperaram com o crescimento econômico dos Estados Unidos desde os anos 70. E, como capitalista oportunista, ninguém jogou o jogo do mercado melhor do que ele. E assim encerramos a história fascinante de Sanzel, o homem por trás de um império imobiliário impressionante. Mas lembre-se, o verdadeiro segredo de seu sucesso vai além dos números. É a capacidade de enxergar oportunidades onde outros só veem desafios. Se você quer continuar aprendendo com as mentes mais brilhantes e se inspirar para alcançar seus próprios objetivos, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Queremos saber o que você achou, então deixe seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo.